Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra e nunca vai comprar. A paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, pode nos dar esta verdadeira paz. Amém. A palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje está no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Que diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Amém. Hoje muitas igrejas pregam que quanto mais dinheiro a pessoa entregar de oferta na igreja, mais essa pessoa vai agradar a Deus. Muitas igrejas pregam que se a pessoa que tem uma casa própria entregar a casa em oferta para a igreja e depois ir morar numa casa alugada ou ir morar na casa de parentes, Deus vai se agradar disso aí. Muitas igrejas pregam que se a pessoa entregar o próprio carro em oferta para a igreja, e ficar sem o carro, essa pessoa estará agradando a Deus, Deus vai se agradar. Só que aqui a palavra de Deus está dizendo, no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 22, porém Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Essas igrejas não ensinam as pessoas a obedecer a Deus. Essas igrejas não ensinam as pessoas a fazer o que agrada a Deus, o que é certo, o que Deus disse que nós temos que fazer para sermos salvos. Essas igrejas não ensinam os ensinamentos de Jesus Cristo. Essas igrejas só pregam a prosperidade aqui nessa terra. Essas igrejas não pregam que um dia a vida de cada pessoa que hoje está viva aqui sobre esta terra vai terminar aqui nessa terra, e que só existem dois lugares para onde essa pessoa vai depois que a vida aqui na terra terminar: o lago de fogo ou a cidade santa preparada por Deus. As pessoas que obedecerem a Deus, as pessoas que praticarem os ensinamentos de Jesus, fizerem o que Jesus ensinou, essas pessoas irão para a cidade santa preparada por Deus lá na glória, e serão felizes eternamente servindo a Deus lá na glória. Mas as pessoas que não praticarem os ensinamentos de Jesus Cristo, pessoas que não fizerem a vontade de Deus, essas pessoas irão para o lago de fogo e sofrerão eternamente ali no lago de fogo, juntamente com o diabo e os anjos dele, porque as pessoas que servem ao diabo, pessoas que fazem a vontade do diabo, pessoas que desobedecem a Deus, essas pessoas irão juntamente com o diabo ali para o lago de fogo e sofrerão eternamente. A palavra de Deus diz que ali haverá choro e ranger de dentes. Então aqui Deus ele está nos ensinando que não adianta nada a pessoa entregar todo o salário que conquistou no mês, a casa própria,
o carro próprio ali para a igreja e não obedecer a Deus. Isso aí não adianta nada. Hoje nós estamos vendo tantos escândalos envolvendo evangélicos envolvidos em roubo, em prostituição, em adultério, em crimes. Por quê? Porque essas igrejas, onde esses crentes estão, ensinam que primeiro tem que agradar a Deus com dinheiro. Mas aqui a palavra de Deus diz que nós temos que agradar a Deus obedecendo a palavra de Deus, né? E o que a palavra de Deus nos ensina? A palavra de Deus nos ensina a trabalhar honestamente, a falar sempre a verdade, a amar o nosso próximo, a amar em primeiro lugar a Deus e depois amar o nosso próximo, né? A ajudar o nosso próximo, a perdoar o nosso próximo, a viver em paz com todas as pessoas, né? Porque do que adianta uma pessoa que pega todo o salário que a pessoa conquistou no mês e entrega ali de oferta na igreja, mas aí quando chega domingo, aquela pessoa fica ali na frente de uma televisão falando palavrão, a pessoa só fica ali envolvida em brigas, a pessoa fica roubando, a pessoa compra alguma coisa e não paga, a pessoa empresta um dinheiro e não paga o empréstimo, né? Então do que adianta? Do que adianta a pessoa entregar tanto dinheiro na igreja, a pessoa fazer um sacrifício, sacrificar ali na igreja e não obedecer a Deus, e não praticar o que Jesus ensinou, né? E o que Jesus ensinou? Jesus ensinou que nós temos que amar a Deus em primeiro lugar, depois amar o próximo. Jesus ensinou a gente a trabalhar honestamente para ter o nosso pão de cada dia. Jesus ensinou a gente a ajudar alguém que está precisando de ajuda. Jesus ensinou a gente a perdoar o nosso próximo. Jesus ensinou a gente a não ficar se envolvendo em brigas, em contendas, né? Porque às vezes tem crente que quando ele vê uma briga, ele vai lá no meio brigar também. E não é isso que Deus ensina. Mas Deus ensina, Jesus ensinou, Deus ensina a gente a viver em paz com todos, a gente a promover a paz. Porque não adianta um crente cumprimentar um outro crente com a paz do Senhor e esse crente não viver em paz, esse crente ficar promovendo guerras, contendas, brigas, né? Porque a paz do Senhor Jesus Cristo não é somente um cumprimento, mas é para a gente viver a paz do Senhor Deus. Não adianta a pessoa cumprimentar com a paz de Jesus Cristo, com a paz de Deus, e não viver no dia a dia essa paz de Deus, essa paz de Jesus Cristo. Aqui no Salmo 51, verso 17, Salmo 51, verso 17 diz assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus, né? Então Deus, ele se agrada daquela pessoa, né, que pede perdão para Ele, aquela pessoa que ainda que cometeu um pecado, fez alguma coisa errada, aquela pessoa pede perdão para Deus e não faz mais, né? Aquela pessoa que ainda que falou mentira, aquela pessoa pede perdão, fala: Senhor Deus, me perdoa porque eu falei uma mentira. Só que aquela pessoa nunca mais vai mentir, porque já pediu perdão para Deus e Deus já perdoou, né? Porque Deus, ele perdoa uma pessoa quando a pessoa pede perdão de todo o coração, né? Então Deus, ele nos ensina nessa noite, né, que o sacrifício que nós temos que fazer para Deus é a gente obedecer a palavra dele, é a gente fazer o que ele manda, né? Porque o próprio Jesus Cristo diz que nos últimos dias vai ter muitos crentes querendo entrar no céu
e vão falar para Jesus: mestre, em teu nome a gente pregava, em teu nome a gente expulsava espíritos, em teu nome a gente curava enfermos. E aí Jesus, né, ele vai falar que não conhece essas pessoas, né? Jesus, ele vai falar que ele não conhece essas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas não fizeram o que Jesus ensinou, né? Essas pessoas viveram na mentira, viveram na prostituição, viveram no roubo, viveram na violência, né? Não fizeram o que Jesus Cristo ensinou. Então esses crentes, eles não vão entrar no céu. Esses crentes, eles não serão arrebatados aos céus por Cristo Jesus. Por quê? Porque eles eram crentes, eram batizados, eles pregavam, eles expulsavam espíritos, eles profetizavam, mas eles não faziam o que Jesus ensinou, né? Como falar sempre a verdade, trabalhar honestamente, viver em paz com todas as pessoas, amar a Deus acima de tudo e amar o próximo, né? Esses crentes não viveram, não fizeram o que Jesus Cristo ensinou. Então aqui diz, né, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Porém Samuel diz, né, Samuel, que foi um servo de Deus, né, muito usado por Deus, ele diz, porém Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor, né? Então Deus, ele quer primeiro que a gente obedeça a palavra dele, né? A palavra de Deus, ela diz, né, que nós temos sim, né, que obedecer a palavra de Deus, porque quem ama a Deus é aquele que obedece a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina que quem ama a Deus é quem obedece a palavra de Deus, e quem não ama a Deus não obedece a palavra de Deus, né? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiro. Então Deus, ele nos pede, né, que nós ajudemos, né, a parte material da igreja, né, com as ofertas, com os dízimos, com os votos, né, mas só isso não salva. Nós temos que obedecer também os outros ensinamentos de Deus, os outros ensinamentos de Jesus Cristo, né, que é trabalhar honestamente, né? Quantos crentes que roubam, né? Quantos crentes que mentem, quantos crentes que praticam a prostituição, o adultério, e depois chegam lá na igreja, né, e entregam uma grande quantia de dinheiro na igreja, pensando que Deus está gostando, que está agradando a Deus. A pessoa vai lá e compra um carro novo e entrega para a igreja, pensando que isso está agradando a Deus. Mas isso não vai adiantar nada se a pessoa não obedecer a Deus, se a pessoa não fizer o que Jesus Cristo ensinou, se a pessoa não falar a verdade, não trabalhar honestamente, né? É uma pessoa que ali que vive no adultério, na prostituição, no roubo, não agrada a Deus. Ainda que a pessoa dê uma grande quantidade de dinheiro ali na igreja, essa pessoa não vai estar agradando a Deus, porque Deus, ele se agrada primeiramente da obediência, né? Que se obedeça a doutrina dele, a palavra dele, o que Jesus Cristo ensinou. Então essa é a palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje. Deus, ele quer de nós, né, em primeiro lugar, a obediência, que venhamos a obedecer a Ele. E a palavra dele. Amém. Então vamos fazer a oração para agradecer ao Senhor Deus pela palavra de salvação que Deus nos revelou nesta noite. Glórias ao Senhor Deus, glórias ao Senhor Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela tua palavra de salvação,
porque o Senhor quer, Senhor Deus, que sejamos salvos. Mas para sermos salvos, temos que estar obedecendo a Tua palavra, obedecendo os Teus ensinamentos, praticando os Teus ensinamentos, Senhor Jesus. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe nós que estamos aqui na Tua casa de oração e quem está ouvindo e vendo esse vídeo, Senhor, esta Tua palavra, Senhor Deus. Que seja feita a Tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. E eu Te agradeço e Te louvo, Senhor Deus. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.